Vamos lá, galerinha, vamos estudar agora vetores. Vetores. O que seria o vetor? Vetor é um ente matemático que tem direção, sentido e tem módulo. Vamos começar entendendo o que seria uma grandeza física. Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Pode ser medido é a grandeza física. Rogério, o que seria uma grandeza escalar? É definida por um valor, pelo número. Um número, por exemplo, Rogério, traduz isso para mim. Por exemplo, a massa. A massa é uma grandeza escalar. Massa 5 quilogramas, lá tem unidade medida. Só tem um valor. Não tem. A massa, em qualquer lugar que você for, ela possui o mesmo valor, né? Então, massa, tempo, temperatura, trabalho, energia são grandezas escalares. E uma grandeza vetorial, ela tem um módulo, ela tem uma direção e tem um sentido. O que seria isso? Por exemplo, a velocidade de um carro é 40 quilômetros por hora, mas está indo para onde esse carro? Né? Qual a direção, qual o sentido desse carro? Vou aplicar uma força em um determinado aparelho, em determinado objeto. Qual o sentido dessa força? Qual a direção dessa força? Então, existe outras nuances além do valor, que seria o módulo. Tem a direção e tem um sentido, né? Então, vamos lá, vetor. Vetor ele tem a origem e tem sua extremidade. Essa letrinha, essa setinha em cima do V, indica que é uma grandeza vetorial. Nós temos aí um vetor, né? Que a direção dele é horizontal, e a seta está indicando o sentido que ele está indo, perfeito? Perfeito, moçada? Então, representação do módulo de um vetor. Módulo, vetor, é uma grandeza modular, logo sempre positiva, né? Então, o valor sempre que vai ter um valor positivo. O sentido dele vai ser determinado pela setinha. Você até pode fazer uma subtração vetorial que posteriormente nós vamos ver, né? Mas o valor resultante desse vetor sempre será um valor positivo. Positivo. Propriedades vetoriais. Vetor possui a mesma direção se forem paralelos. Vetores possuem a mesma direção se forem paralelos. Por exemplo aí, ó, nós temos o vetor A, B e C. E eles têm a mesma direção. Todavia, entretanto, o C ele vai ter sentido contrário a AB. Vetores possuem o mesmo sentido se tiverem mesma direção e mesma origem. Observem aí, ó. Vetores possuem o mesmo sentido se tiverem a mesma direção e a mesma orientação. Perdão, mesma orientação. Nós temos o vetor A e o vetor B, eles são vetores paralelos, e além disso, eles são vetores o quê? Que têm mesmo sentido. Eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, perfeito? Então vamos lá. Vetores diferentes, eles não têm nem mesma direção nem mesmo sentido, né? Vetores iguais de modo e mesma direção, ou seja, ele tem mesmo tamanho, seria o mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. Vetores opostos. O que seria um vetor oposto? Né? O vetor oposto, quando tiver mesmo modo, mesma direção e sentido contrário, ou seja, um está indo para a direita, o outro vai estar indo para a esquerda. Né? Nós temos o vetor A e o vetor aí menos A, né? Formando um ângulo de 180 graus entre eles. Perfeito, moçada? Produto de um número por um vetor. É possível se multiplicar um número vezes um vetor, mas jamais será possível a multiplicação entre dois vetores. Em matemática, a gente chama isso de um conjunto aberto. Não é possível se fazer essa multiplicação entre vetores, mas é possível se multiplicar um número por um vetor. Seria aumentar o vetor em quantidade de vezes desse número. Perfeito? Então vamos lá. Ó, eu tenho aí um vetor, né, vetor V, no qual se eu dobro o valor dele, eu vou dobrar o tamanho dele e vai permanecer com a mesma direção. Perfeito? Agora eu vou multiplicar por menos meio, ou seja, eu vou diminuir, vai ser metade desse vetor e vai trocar o sentido dele, mas a direção será igual. Ó,
Então, vai trocar aqui apenas o sentido vai mudar e a direção fica a mesma. E o módulo será metade do tamanho, metade. Você tem aí 4 unidades, né? Metade disso vai ser 2 unidades apenas, perfeito? 2 unidades. E mudou, perceba que a seta mudou, né? Mudou. Observação, um número poderá modificar o módulo ou o sentido de um vetor e nunca a sua direção. Quando nós multiplicarmos um número por um determinado vetor, pode ser alterado o módulo e o sentido, mas jamais sua direção, Adição vetorial, nós temos 2 métodos para adição vetorial, né? Vamos ver aí, nós temos o método polígono e o método paralograma. Então, método polígono. Polígono, gente, então, vamos pegar, ao se somar esses 2 vetores, vão ter que se obedecer o seguinte critério. Nós temos origem, né, de onde ele está saindo, e tem um finalzinho da seta. Nós vamos ter que pegar os vetores e colocar a seta na origem do outro vetor. Por exemplo, pego o vetor A tem sua origem e tem um finalzinho da seta. Se eu somo A com B, eu vou pegar o vetor A e vou botar o vetor B, sendo que o vetor B vai sair da setinha do de A. A mesma coisa para C. Quem será o vetor resultante? O vetor resultante será o início de tudo com o final. O início de tudo com o final, né? O início de tudo com o final. Geralmente é utilizado em malha quadriculada, né? Esse assunto cai muito em malha quadriculada. E para se resolver, né, é preciso que se utilize um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, você vai calcular a hipotenusa, aplicar Pitágoras aí e vai resolver achando o módulo desse vetor resultante. Facilmente se resolve isso, né? Perceba o seguinte, se eu somei A com B com C, eu tive essa resultante. Agora, se eu trocar a ordem, será que eu vou dar B com C com A? Observe que a resultante não mudou. Então, a gente chama isso aí, ó. Então, é comutativo. Tanto faz eu somar A com B, como B com A, não vai mudar. O resultado vai ser igual. Ok? Prosseguindo, ó. Vetor resultante. Observe aí, esse vetor resultante aí vai dar um resultado nulo, porque o início vai coincidir com o final. O início coincide com o final. Uma dica que a gente dá, se você tiver 3 vetores iguais aí, de módulos iguais, formando um ângulo de 120 graus entre eles, vai dar uma resposta nula. Regra do paralelogramo. Gente, vamos lembrar a figura de um paralelogramo, é uma figura de 4 lados. Essa é a ideia, formar uma figura de 4 lados. A resultante está aí, ó. A resultante vai estar aí. Mas como nós vamos fazer para resolver, para achar o módulo desse vetor? Nós vamos ter que aplicar uma regrazinha, a lei dos cossenos. A lei dos cossenos estabelece que a resultante ao quadrado vai ser igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo alfa. É uma forma que aparentemente é grande e feia, a galera costuma falar que é feia, mas é muito fácil de ser trabalhada, viu? Muito fácil. Casos particulares, quando o ângulo for 0 grau, ou seja, quando nós tivermos 2 vetores paralelos, o vetor resultante será a soma deles. Paralelos que tenham a mesma direção e mesmo sentido, né? Mesma direção e mesmo sentido. Pode olhar, 2 vetores paralelos vai ter a mesma direção sempre. Nesse caso, nós vamos ter mesmo sentido também. Então, basta somá-los entre eles. Quando o ângulo for 0 grau, a gente soma VA mais VB. Perfeito? E quando o ângulo for 180 graus, eles são paralelos, só que eles têm sentidos contrários. Vão ter mesma direção e sentidos contrários. Então, vai haver uma subtração vetorial. O maior, que é no caso a velocidade do avião, menos a velocidade do vento. Então, o maior menos o menor. Perfeito?
Quando for 90 graus, moleza, teorema de Pitágoras nele. Joga o teorema de Pitágoras, que na verdade é igual a lei dos cossenos, pois o cosseno de 90 é igual a zero, ficando apenas o vetor resultante ao quadrado igual a V1 mais V2, que é a questão da correnteza, que costuma cair também. Resultante máxima e mínima entre dois vetores. É mole, gente, é um módulo, ó. V1 mais V2, se tiver a mesma direção. Se tiver sentidos contrários, é o módulo de V1 menos V2. Foi o que nós vimos na estante aí. Mesma direção, mesmo sentido, soma, sentidos contrários subtrai. Como o vetor é uma grandeza modular, temos que ter sempre o valor dele positivo, certo? Projeção vetorial ou decomposição vetorial também, como é conhecido, certo? Nós temos um plano cartesiano, né, no qual temos aí um vetor f. Mas esse vetor f ele é composto de duas componentes, uma no eixo y e outra no eixo x. Quem será esse vx e esse vy, ou fx e fy? Simples, simples, simples. Nós vamos aplicar aí o seno e o cosseno. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Molezinha, molezinha, molezinha. Molezinha, molezinha, molezinha. Ó, seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa, logo seno vai ser igual a fy sobre f. E cosseno vai ser igual a fx sobre f. Seno igual a fy sobre f e cosseno igual a fx sobre f, resultando nessas duas relações. Fx igual a f vezes cosseno e fy igual a f vezes o seno. Beleza, galera? Então, vetores é apenas isso, é muito, muito, muito fácil. Posteriormente vamos fazer as questões. Um grande abraço, até a próxima.